Estamos falando sobre comunicação. Gostaria de fazer 3 perguntas para você anotar num papel, ou você pode falar mentalmente, verbalmente. A primeira pergunta é assim: você sente dificuldade de se comunicar com o seu cônjuge? Você tem essa dificuldade? Sempre? Às vezes? Não tem dificuldade? Acha difícil comunicar com o seu cônjuge? Responde pra gente. Agora a segunda pergunta. Parece que ele ou ela tem dificuldade de entender o que eu falo. Tem dificuldade? Ou não tem dificuldade? Sim. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Às vezes. E a terceira pergunta. Realmente você fala aquilo que você quer falar, ou você gosta de dar indireta para ver se a pessoa pesca, ou você vai direto ao assunto, direto ao ponto, né? Você espera que a pessoa vá entender, que a pessoa vai imaginar, não, é isso que eu queria dizer, então você espera que a pessoa imagine. Então, você faz isso às vezes, você faz isso sempre, você não faz assim. Então, são 3 perguntas para a gente começar a pensar sobre comunicação. Isso, muito bom, né? E é importante que você entenda que comunicação é um processo. A comunicação não é algo assim, sabe, simples. A comunicação, ela é um processo que possui fases, possui etapas. E a gente vai conversar bastante sobre isso para que você entenda, né, e que isso entre dentro de você e você conheça a importância de cada fase desse processo da comunicação. Então, a comunicação, ela é feita através do falar. Então, eu falo alguma coisa para me comunicar. Depois, tem o segundo passo, que seria o ouvir. Então, eu falei, aí o Eli vai ouvir. E a terceira coisa é o compreender. Então, preste atenção, a comunicação ela é um processo que você fala, a pessoa ouve o que você falou e tem que acontecer uma compreensão daquilo que foi dito. Isto é comunicação. Bem, vamos explicar melhor para que você consiga entender e descobrir por que é importante saber disso. A primeira coisa, então, a primeira fase desse processo de comunicação, o falar. Por que é tão importante o falar? O falar, gente, você realmente tem que dizer aquilo que você quer dizer. Né? Foi o que ele perguntou no começo. Às vezes a gente fala uma coisa, mas gostaria que a pessoa entendesse outra. Para que você entenda de maneira clara isso, eu vou contar um exemplo para vocês. Um exemplo real, né? Os nomes são fictícios, mas o exemplo é real. A Joana chegou em casa, o marido estava sentado no sofá, ela sentou perto dele numa cadeira, numa outra poltrona, jogou o corpo para trás, assim, sabe quando você está largado, assim, bem cansado, jogou o corpo para trás e disse: eu estou exausta, passei o dia inteiro fazendo faxina. Na cabeça dela, ela estava pensando assim: eu vou dizer isso perto do Pedro e ele vai entender que eu estou muito cansada e vai resolver me ajudar a fazer o jantar, porque eu estou exausta, não estou a fim de fazer o jantar sozinha. Foi o que ela disse, que estava exausta de fazer faxina o dia inteiro, mas a intenção dela é que ele ajudasse a fazer o jantar. Só que nisso, o Pedro estava lá, sentado no sofá, olhando o celular, e de repente ele escuta ela dizendo que ela estava exausta de ter feito faxina o dia inteiro, e ele ouve aquela frase e ele compreende que ela disse: puxa, você nem para pagar uma faxineira para me ajudar, eu trabalho tanto. Ele entendeu que ela estava reclamando dele. Foi o que ele captou dessa mensagem. Aí ela olhou para ele, né, naquela esperança de que ele falasse: não, pode deixar, eu faço jantar com você, né, toda feliz e animada. Mas de repente ele se sentiu ofendido, ele se sentiu que ela estava reclamando dele. Sabe o que ele fez? Continuou lá no celular dele, deu uma olhada de lado para ela, assim, com aquela cara de te ignorei, e continuou olhando para o celular. A Joana ficou uma fera. Ela falou assim: mas que cara insensível, nem para dizer que vai me ajudar, viu que eu trabalhei o dia inteiro, não quer nem ajudar a fazer o jantar. E ele ficou todo chateado, achando que ela estava reclamando dele. Perceberam, gente, né, o que acontece na comunicação?
a gente vê que nessa situação, então, procure ser claro quando você for falar, né? Fale aquilo que realmente você gostaria que a pessoa entendesse, né? Não adianta você falar uma coisa esperando que a pessoa vai adivinhar. Então, por exemplo, você olha, eu não quero nada de aniversário. Aí você pensa assim, mas eu queria que a pessoa me fizesse uma surpresa. Então, você queria? Então fale, né? É bem isso. Imagina, se eu viro pro Eli e falo assim, eu não quero que você faça nada no meu aniversário, Eli. Só que eu estou pensando... o meu sonho é que ele fizesse uma festa surpresa. Aliás, há 5 meses atrás, a gente estava numa roda de amigos e eu falei para todos os amigos, ele estava junto, eu falei que eu amo festa surpresa. Não é possível que ele não vai lembrar, né? Só passou 5 meses. E de repente você quer que ela te dê um relógio de presente, por exemplo, né? Eu queria ganhar um relógio. Então, é um exemplo assim, né? E às vezes ele até comentou qualquer dia desses lá que queria ganhar um relógio. Mas, gente, você acha que a gente vai lembrar? Pode até acontecer que um dia você lembre de alguma coisa que a pessoa falou, mas a Bíblia brinca, adivinhar é pecado, né? Você não pode. Então, muitas vezes, gente, a gente está brincando, contando exemplo assim, mas isso é sério e é real. Na comunicação entre o casal, muitas vezes você fala uma coisa, eu não quero nada na minha festa de aniversário, mas na verdade você quer. E como é que a pessoa vai adivinhar isso? E de repente a pessoa não faz nada, como você disse, e depois você fica chateada porque a pessoa realmente fez aquilo que você falou que era para fazer. Então, cuidado, né? Cuidado com aquelas famosas indiretas. Gente, tem gente que não entende nem a direta, que dirá a indireta. Até para entender a direta já é uma certa dificuldade, porque né? é um jeito diferente de falar. Os homens e as mulheres são diferentes. Então, preste atenção, né? Nada desse negócio de indireta ou esperar que a pessoa entenda. Se você quer alguma coisa, fale, né? Fale de maneira clara. A Bíblia diz que adivinhar é pecado. Então, não tente adivinhar na comunicação. Sim. E é importante também que você fale sempre a verdade. Gente, esse negócio de mentir não é de Deus, né? Porque é importante que você construa no seu relacionamento uma base de confiança, aonde ao que a pessoa fale, você pode confiar que ele está te dizendo a verdade. Aquilo que ela falar para você, você vai confiar que é verdade. Agora, se você tem o costume de mentir, e às vezes quando a pessoa adquire o costume de mentir, ela começa a mentir por qualquer coisa, né? Aquilo vira realmente um hábito, a mentira. Só que isso destrói a base de confiança do relacionamento. Então, evite, não minta. Aliás, a Bíblia fala que mentir não é de Deus, né? Que o pai da mentira é o diabo, não é, Eli? Sim, em Efésios 4:25, a Bíblia fala assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então a Bíblia fala para abandonar a mentira, porque realmente nós somos todos membros de um corpo, nós precisamos ser verdadeiros. Sim, então se você tem esse costume, né, de brincar, de mentir, é uma brincadeirinha só, hoje é o dia onde você vai colocar diante do Senhor e vai pedir: Deus, me ajuda a ser verdadeiro, me ajuda a parar com essa coisa de brincar, de mentir, e que eu possa dizer realmente aquilo que é verdade, porque isso é sério e isso pode atrapalhar o meu relacionamento e a nossa comunicação como casal, tá bom? E nós vimos então sobre o que é o falar, que é a primeira etapa, né, do nosso processo de comunicação. A gente viu que a gente deve falar e agora a gente vai falar sobre aquilo que a gente não deve falar, né, Eli? Você não deve, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Acompanha comigo se você estiver com a sua Bíblia, né, ao lado. Aliás, é uma dica, né? Deixa a sua Bíblia do lado aí para você acompanhar. Pertinho ali. Embora o versículo vai aparecer para você também no slide, mas se você quiser pode acompanhar aí pela sua Bíblia. A Bíblia diz assim: portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem quer ver dias felizes na sua vida? Né? A Bíblia ensina o que você deve fazer. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você quer ver dias felizes na sua vida, no seu relacionamento? Primeira dica: não fale mal.
Gente, presta atenção quando você fala de uma pessoa, principalmente quando você está falando mal de uma pessoa e fazendo isso em público ainda. Sabe o que você está fazendo? Você está passando uma caneta a grifo naquela atitude. Você está destacando aquela atitude. E a tendência da pessoa é repetir aquilo. Você já viu, às vezes, mulheres agora, tem aquela roda de mulheres, as mulheres estão conversando, de repente uma fala: ai, o meu marido, ele toda vez esquece a toalha molhada no quarto, em cima da cama. Aí a outra fala: ai, o meu deixa o tênis todo espalhado. Ai, o meu derruba todo o pão. E começa, parece que uma competição de todo mundo falar o que o marido faz de errado. E começa a falar, e parece que uma quer falar que o outro faz coisas piores do que o marido da outra. E às vezes, gente, os maridos até estão perto, e fica aquela coisa. Isso é muito constrangedor. O homem não se sente bem, ele se sente desrespeitado, ele se sente exposto em público. Não é legal. Você quer ter dias felizes? Evite de falar mal do seu esposo, da sua esposa, não só perto da pessoa, mas principalmente também em público. E a gente vê também, muitas vezes, os homens fazendo isso, falando da esposa, falando mal da esposa. Ah, ela não cozinha direito. Ah, ela é desorganizada. Ah, ela não faz isso. Minha mãe cozinha melhor. Sabe esse tipo de coisa? A mulher fica tão chateada. É muito chato, Principalmente se for em público uma situação dessa. Mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdade. Fazendo isso, com certeza, ela não vai melhorar. Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar. Agora, lembra daquele versículo que a Maraísa acabou de ler, lá de 1 Pedro? Portanto, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, refreia a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Agora, gostaria de estar falando sobre a falsidade. A Bíblia fala que a gente não pode usar falsidade. Então, você não pode chegar e falar assim: ai, ela é a melhor cozinheira do mundo. Como que sarcasticamente, falando assim, Ou então virar para ele e falar: ai, você é um marido incrível. Então, ai, sabe, com aquela coisa de sarcasmo, Eli? Isso machuca e vai atrapalhar de ter dias felizes esse casamento. Com certeza, a falsidade machuca muito o casal. Nada de sarcasmo, de brincadeirinha assim no relacionamento, então. E é importante também você saber sobre cuidado. Não coloque fogo na floresta, Não ponha fogo, gente. Não põe fogo na madeira. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, verso 5. Do mesmo modo, a língua. Lembra que a gente disse sobre o poder da palavra? A língua é um pequeno órgão do corpo, gente, mas ela se vangloria de tão grandes realizações. Gente, o que a língua não consegue fazer, uma palavra não consegue fazer? A Bíblia compara, assim como um bosque imenso, ele pode ser incendiado através de uma pequena fagulha de fogo pode incendiar uma floresta inteira. Da mesma forma, uma pequena palavra, uma palavra maldita, uma palavra falada sem sabedoria, ela pode incendiar um relacionamento. Preste atenção, não fale tudo que você está pensando e tudo que você está sentindo. Peraí, Marisa, como assim? Gente, não é para você sair falando de qualquer forma, você tem que pensar antes de falar, porque às vezes você fala e não percebe que aquilo que você falou vai ofender profundamente quem está do teu lado, vai machucar, não é, Eli? E isso tem consequência, isso vai destruir a base do teu casamento. Gente, nada de pôr fogo na floresta, preste atenção, isso pode gerar muita dor e muita mágoa. E uma coisa importante, não dependa das suas próprias forças. Não dependa das suas próprias forças. Peça ajuda para Deus, esteja disposto a melhorar, a receber essa ajuda, esteja disposto, esteja aberto ao agir de Deus na sua vida. Inclusive aqui em Tiago, a Bíblia fala que o homem não vai conseguir controlar a língua sozinho, né, Eli? Exatamente. A gente precisa da ajuda de Deus. Então, para isso, eu gostaria de fazer uma oração agora. Daquilo que a gente já ouviu até então, vamos pedir para que realmente o Senhor nos ajude, para a gente entender melhor. Vamos orar? Amém. Pai, muito obrigado por esse momento de nós estarmos aqui juntos, de nós estarmos
aprendendo mais da Tua palavra. Que o Senhor abençoe a vida da pessoa que está ouvindo agora, neste momento, Senhor. Que o Senhor abençoe para que a gente possa melhorar, que nosso coração esteja disposto a melhorar. Que o Senhor abençoe para que a gente tenha uma melhor comunicação. Que o Senhor ajude para que a gente possa entender bem, para que a gente possa ouvir bem, a gente possa falar adequadamente, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de vida e não de morte. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está fazendo esse método Anelo, Senhor, e que realmente o Senhor possa fazer uma transformação poderosa na vida dessa pessoa. É o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Com certeza não podemos conseguir sozinhos, mas com a ajuda de Deus é possível, a gente consegue. E preste atenção, fale a coisa certa na hora certa. Às vezes a gente pode falar a coisa certa na hora errada. E ela acaba se tornando errada também. Ou você fala a coisa errada na hora certa e aí bagunça tudo, né? Então preste atenção, você tem que falar a coisa certa na hora certa. Olha que Provérbios capítulo 25, verso 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata. Já imaginou uma maçã de ouro numa salva, né? Numa cestinha de prata, né? Que coisa linda! A Bíblia diz que assim é a palavra dita em tempo oportuno. E também diz, é formidável poder dizer a coisa certa na hora certa. Provérbios capítulo 15, verso 23, a linguagem Bíblia Viva. É muito importante que você pense na sensação gostosa que é quando a gente tem uma conversa boa, né? Um diálogo bom, você conta alguma coisa sua, vocês conversam, vocês riem juntos, contam uma história, um elogia o outro, um conta para o outro alguma coisa que ele fez que foi bom. Gente, é tão gostoso ter essa comunicação que flui, essa comunicação que edifica. Por isso, é muito importante, você deve falar a coisa certa. Certa vez, no começo do casamento, às vezes o Eli brincava com algumas coisas comigo. E o contexto, né? O Eli, ele é o irmão mais velho e tem mais 2 irmãos homens, né? Então só tinha homem lá na casa do Eli, né? Então eles brincavam, imagina, irmãos brincando. E quando nós nos casamos, às vezes o Eli fazia algumas brincadeiras ou falava alguma coisa para mim. Gente, eu ficava tão brava. Eu olhava para ele e dizia assim: Eli, eu não sou o seu irmão. O que acontece? Às vezes os homens falam de uma forma que é peculiar para eles, mas se ele vai dizer aquilo que ele diria para um amigo, para um homem, para um irmão, para uma mulher, não vai dar certo, né? Então preste atenção. Quando nós nos casamos, às vezes eu brincava com ele, né? Eli, eu não sou seu irmão. E da mesma forma, as mulheres também, né? Ah, sim. Então, mulheres, prestem atenção. Se você for contar uma coisa para ele, conte de uma forma um pouco mais resumida. Não precisa dar tempo tantos detalhes, né? Então, por exemplo, a mulher foi, voltou. Então, você não precisa falar aqueles mínimos detalhes. Como eu contaria para minha mãe, para minha irmã. Eu passei uma flor amarela, ficou olhando para mim. Então, detalhes assim, você pode pular os detalhes quando você for contar para o homem. Tá bom. Os homens preferem a coisa mais rápida, né? Bom, e tem também a hora certa. Preste atenção, a gente até lançou um vídeo sobre isso, né? O pessoal assistiu muito, riu muito com esse vídeo. Gente, existe também a hora certa. Muitas famílias, quando viajam, por exemplo, vocês já perceberam que às vezes brigam dentro do carro quando a viagem é longa? Sabe por que isso acontece? Às vezes a pessoa fica irritada pelo bastante tempo que está ali e porque fica com fome. Então, uma dica, vai viajar, leva um lanchinho, leva alguma coisa para comer, porque as pessoas, quando estão com fome, elas estão naturalmente mais irritadas. Parece que fome e irritação acabam andando juntas. Então, na hora que o seu marido, a sua esposa está com fome, gente, não é hora de ter aquela conversa especial que você está querendo conversar. Vamos discutir a relação. Não. Na hora da fome não vai dar certo. E da mesma forma, se a pessoa estiver muito cansada, se estiver com sono, ou se estiver ocupada, para os homens que gostam de futebol, estiver lá no final do campeonato do futebol dele, não vai ser hora correta para vocês conversarem. Então preste atenção, fale a coisa certa e também pense na hora certa de falar. Isso vai fazer toda a diferença para uma
boa comunicação. Agora, nós vamos falar sobre o segundo passo, a segunda etapa desse processo de comunicação. Nós vimos que a primeira fase é sobre o falar, né? Nós vimos o que a gente deve falar, deve ser, né, certeiro, deve ser direto ao falar, não ficar esperando que a pessoa, né, entenda as indiretas, você tem que ser claro ao falar, você não deve falar algumas coisas que nós citamos. E agora, o segundo passo é ouvir. Preste atenção, ouvir é mais do que escutar simplesmente as palavras. Ouvir é quando você aceita a mensagem. Ouvir é quando você presta atenção de uma maneira especial. E olha, ouvir não é algo natural para nós. Falar é mais natural, né? A maioria das pessoas, com raras exceções, né, Eli? A maioria das pessoas gosta mais de falar do que ouvir, né? Ouvir não é tão natural para a gente, mas a Bíblia nos orienta. Provérbios capítulo 18, verso 13. Acompanhe com a gente. A Bíblia diz assim: quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Preste atenção. A Bíblia está dizendo, você responder antes da pessoa fazer a pergunta, gente, é uma tolice, você vai passar vergonha. E olha, eu acho que eu preciso pegar esse versículo, passar uma caneta grifo dele e grudar aqui, sabe? Porque vira e mexe a minha vontade. Às vezes a pessoa está falando, ele está contando alguma coisa e na minha mente eu já imagino, é isso que ele vai dizer. E ele começou a falar, eu já termino o que ele está falando, era isso que você queria dizer, né? Gente, isso é muita tolice, a Bíblia já está avisando. Primeiro, porque se a pessoa está falando, é ela que quer falar. Ela quer terminar o raciocínio, você tem que dar o direito de a pessoa se expressar, você tem que ficar quietinho e ouvir. E outra coisa, às vezes você imagina o que a pessoa vai dizer e a pessoa fica muito irritada porque não era aquilo que ela ia dizer uma outra coisa. Então preste atenção. Alguém vai falar? Resista à tentação, respira fundo e ouve. Ouve o que a pessoa vai dizer antes de responder. E ouvir atentamente, né? Com a boca fechada, gente, isso é uma virtude. Se você deseja um casamento forte, feliz, então preste atenção, faça isso. Ouça com a boca fechada. Né? Então, quando a pessoa está falando, você espera a pessoa falar para depois você responder. Mas sobre essa questão de ouvir, a gente ainda vai falar mais sobre este módulo. Então, aguenta aí que a gente vai falar mais sobre essa questão do ouvir um pouco mais para frente. Sim, então revisando o nosso processo de comunicação. Vamos lá, e a gente quer que vocês consigam decorar isso para que vocês entendam o conceito e possam colocar na prática. Então, o nosso processo para se comunicar, ele começa no falar, é o primeiro passo, eu falo, e essa mensagem tem que ser clara. A segunda coisa, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir com atenção, preciso ouvir bem, preciso ficar quietinho e ouvir o que a pessoa está dizendo. E o terceiro passo desse processo de comunicação está em compreender. Entender o que está acontecendo. E preste atenção que compreender, gente, não é interpretar. Interpretar é assim, ela falou isso, mas na verdade ela estava querendo dizer aquilo. Isso é interpretar. Não, a gente não deve interpretar, a gente deve compreender a mensagem e conferir o que você entendeu. Isso é muito importante, o Eli vai explicar. Isso. O que acontece? Lembra aquela história que ela falou que ela estava exausta, que chegou, que ela queria ajuda para o jantar? Então, naquela situação, quando ela falou aquilo, você poderia falar assim, então, querida, você falou que você está exausta. Eu estava exausta, que eu tinha feito faxina o dia inteiro. Então, você está querendo dizer que você está querendo que eu contrate uma ajudante para você, é isso? Não, Eli, não é isso não. Eu estava querendo ajuda para fazer o jantar. Então, é simples, né? É você tirar a situação, você tentar entender, como você, olha, você falou isso, eu entendi assim, é isso mesmo que você quis dizer? Então, é uma forma de você checar se era aquela situação mesmo. Porque, gente, a comunicação é um processo.
como a Maraísa falou, é um processo de falar, ouvir e compreender o que foi falado. E é muito importante, preste atenção nisso. Nós vamos voltar nesse tema nos próximos blocos que nós vamos ter agora. Então, fale de maneira clara, ouça com o coração, se dedique para ouvir e compreenda conferindo o que você entendeu. Fale, olha, eu entendi isso, foi isso que você quis dizer. Esse é o processo da comunicação.